Esse vai ser um episódio que muita gente me pediu no passado e eu nunca me senti preparado para falar sobre isso, até porque eu admito que sabia muito pouco. Não era algo que me preocupava de verdade. Como manter a saúde e a atividade física a bordo de um veleiro? Tá, eu tenho um plano de saúde, eu não faço nada assim absurdo com a minha saúde, mas faz muitos anos que eu tenho sido muito descuidado com alguns aspectos da minha saúde. Não só a bordo, mas antes de morar em um veleiro também. Há 9 anos atrás eu comecei a morar em um veleiro. É uma vida diferente, é impossível negar, mas há coisas que podem ser muito parecidas com a vida em terra e a maioria das pessoas se surpreende. Por exemplo, dá pra ser bastante sedentário morando em um veleiro. Dá pra ter uma vida super saudável também, mas não necessariamente. E, sempre tem muitas festas, churrascos. Não é difícil você perder também um pouco da noção das coisas, assim, e ganhar bastante peso, ou então não se exercitar. Nos últimos meses eu tomei uma decisão que eu acho que foi uma das mais importantes da minha vida, e que vai afetar bastante como eu vou viver o resto dela, eu espero. No ano passado eu fiz uma geral no balanço. Foram 6 ou 7 meses e boa parte das minhas economias para cuidar do que eu achava que era o meu bem material mais precioso. Deu um trabalho enorme, mas eu sinto que agora eu tenho um veleiro mais preparado, com menos chances de dar problema pelos próximos anos, para fazer as viagens, inclusive para fora do país que eu quero. Só que em um momento de rara lucidez, eu notei que eu estava cego e que o barco não era o meu bem material mais precioso. Havia outro, mais importante, e que tem grandes chances de dar problema se eu não cuidasse, se eu continuasse não cuidando. Com repercussões muito maiores, que é o meu corpo. Esse é de longe o meu bem material mais precioso. Se ele não tiver ok, eu não consigo aproveitar direito nenhum outro. E eu sou obrigado a carregar ele comigo 24 horas por dia, todos os dias da minha vida. É tudo que eu tenho. Porque, cara, um problema fora de saúde, fora do país, se eu estiver viajando, e a viagem acaba. Como eu não vi isso antes? Esse é o momento que eu lembrei das vezes, e não foi só uma, que eu vi discussões assim de 3 dias em grupos de velejadores sobre qual o único diesel aceitável para se usar em um veleiro. E eu, na real, eu não tinha nenhuma noção do combustível que eu dava pro meu corpo, pras minhas células. E nem sabia muito o que era o melhor ou o pior. Então, para falar dessa minha jornada nos últimos meses com mais propriedade, eu convidei o Christian, Dr. Christian, para uma conversa que vai falar sobre esse tema e alguns outros também. O nosso barco, a nossa embarcação, é nosso corpo. E às vezes a gente, como você falou, se preocupa com diesel. Porque a tinta do fundo tem que trocar a cada 2 anos, tem que usar essa tinta X, essa tinta Y. E a gente se preocupa com a estética do barco, a gente se preocupa com o motor, a gente se preocupa com tudo. E às vezes a gente, que é a máquina, né, primária, primordial, a gente às vezes esquece, né? Então eu acho que se cuidar, a gente começa cuidando do barco, cuidando da gente, né? Não, né, cara? E outra que, sei lá, estragou um barco, né? Ou, cara, você faz uma reforma, compra outro, e é caro, né? Mas assim, dá, né? Assim, agora o corpo não é bem assim, né, cara? Até dá pra consertar algumas coisas, mas sempre tem quanto mais você cuidar, cara, melhor vai ficar, independente, acho, do que você for consertar depois, assim. E foi um momento nesse de acordar, cara. Durante muitos anos eu fui perguntado aqui no canal como lidar com a atividade física e a saúde do corpo morando em um veleiro, e a real é que eu nunca dei muita importância. Mas lá pro março eu comecei a me preocupar em fazer algo a respeito, só que ainda muito aleatório, assim, sem meio que saber o que fazer. Eu sabia que eu tava meio perdido e que os exercícios que eu tava fazendo eram meio beirando o ridículo. Então eu comecei a procurar a melhor ajuda possível para isso. Um médico. Claro que não sobre os exercícios em si, mas sobre essa virada que eu queria dar na vida. E havia um grande médico entre os velejadores de Aracaju, o Dr. Christian, que conversou muito comigo, cara. E que me pediu uma série de exames, conversou bastante. Alguns exames deram resultado que não estavam ideal, basicamente o colesterol alto e algumas enzimas hepáticas. Eu já tive um exame no passado que tinha mostrado gordura no fígado e meio que deixei passar isso. Na minha vida eu fiz muitos exercícios até os meus 19, 20 anos. Eu caminhava muito, cara, desde os 10 anos, 5, 8 quilômetros por dia. Eu amava voltar da escola caminhando, era um momento de introspecção em que eu tava comigo mesmo, sozinho ali, sabe? E ainda mais nessa idade, assim. E eu nem pensava que isso era um exercício, era uma questão muito mais de prazer, psicológica. Meus pais podiam me pegar, mas eu gostava de ver a pé.
Mas eu fiz muitos exercícios mesmo também, esportes como handebol, tênis, kung fu, e depois de adulto fiz natação, mas na fase adulta eu nunca levei muito a sério, assim, na real, sabe? E eu odiava do fundo do meu coração musculação. E esteira também, achava um saco. Mas, cara, eu precisava superar isso, mas nunca fiz de verdade, assim. Foi um daqueles momentos que a cabeça e a vontade e a situação abriu uma janela pra me mudar. Eu senti que existia essa inspiração, assim, essa vontade de fazer algo e eu resolvi aproveitar. Tem coisas na vida que você controla. Nem preciso dizer quais são, você sabe. Mas há outras que não importa a sua vontade, você não controla. Por exemplo, eu nunca ouvi falar de alguém que conseguiu prender a respiração até desmaiar de ficar sem ar de propósito. Não dá, porque o corpo assume sozinho se você tenta fazer uma coisa dessa, não importa o quanto você quer. O nosso cérebro tem várias camadas e daria pra dizer que são vários cérebros diferentes juntos. E algumas dessas coisas não são vontades ou pensamentos, são, pelo menos não que você controla, são instintos, como se fizessem parte do hardware que a gente tem, do hardware de cada um. Não dá pra mudar. Mas é possível pensar em estratégias para lidar com isso. A alimentação é algo que para muitos é natural controlar, ou não exige nenhum esforço, na verdade nenhum controle. Mas para outros é uma batalha de anos, cara, e com resultados às vezes e muitas frustrações. E eu tentei mudar já há algum tempo, mas sem grandes resultados. Também não catastróficos, eu não tava numa, assim, tão, né, uma obesidade mórbida. Então, a partir daqui eu vou contar como perdi quase 20 quilos de abril até hoje, ganhando massa muscular. E, cara, não é propaganda de nada, não é um convite para você fazer a mesma coisa, nem é um modelo para alguém seguir ao pé da letra, porque cada um vai encontrar uma forma melhor de fazer isso. E a gente vai fazer um pacto aqui. Tudo que eu falar é uma experiência minha. Não faça igual. Não toma nada de diferente, não come nada diferente sem você consultar um profissional antes. Porque eu tô falando o que eu fiz, mas não, com certeza não serve para todas as pessoas. Falando com o médico, a gente considerou uma caneta emagrecedora. E eu sei que é um remédio, como qualquer outro remédio, tem os seus riscos. Mas será que é menos risco do que esperar mais 15 anos com sobrepeso pra ver se eu vou conseguir emagrecer? E eu tô falando 15, mas não sei, cara, pode ser 20, 30, sei lá, sabe? Eu não queria inicialmente falar sobre a caneta, né, sobre essas coisas assim, e nem quero ficar fazendo propaganda delas também, que podem ser boas ou ruins em cada caso, eu não posso avaliar, mas eu também não queria enganar também ninguém que tá assistindo, dizendo que eu consegui fazer o que eu fiz sem a ajuda dessas canetas, e assim criar uma falsa expectativa. O que eu acho legal, Adriano, que você fez, e aí a gente tava conversando, vendo seus exames, tudo, é como você entendeu o mecanismo, né? Você entendeu que o mecanismo saudável, ele precisa de um conjunto. Não é só fazer uma dieta de baixa caloria e emagrecer só, não é? Então, quando você entrou no ciclo, né, de todo o conjunto, você vê que seu corpo ele respondeu, ele respondeu para você. Cara, e eu acho que uma coisa que foi interessante, e eu quis falar sobre isso também, assim, porque, tipo, por exemplo, eu durante muito tempo tinha muita resistência contra as canetas, né? Porque a gente ouve muita coisa e tal, né? Sim. Só que, não sei, a visão que eu tenho hoje, e que é uma visão muito superficial, né? Você vai me corrigir se eu... Que, tipo, pô, se feito... Que nem você falou assim, você não foi e me deu a caneta, você fez um monte de exames, você viu todo um esquema, né, e acompanhou e outros exames, tipo, e veio junto com esse aprendizado de que eu espero que eu consiga também manter isso pro resto da vida, sei lá, de alimentação e tudo. Pode ser uma coisa, é uma coisa útil também, né, assim, para a sociedade, para as pessoas, se bem feito, né, se feito com esse acompanhamento, assim, né. Concordo com você, eu acho que, como eu falei, eu acho que essas medicações, elas ajudam, elas não são a âncora que vai lhe deixar ali,
elas vão lhe empurrar em um certo momento, né? A gente viu seus exames, tinha algumas coisas que a gente precisava melhorar e elas realmente ajudaram, taxa de glicemia, né? Os lipídios e tal. Então isso tudo é maravilhoso. O problema é que a gente usa, como a gente estava falando antes, a questão da facilidade, né? Sempre o emagrecimento, né? Essa coisa do ser fácil, né? Tomar para ir para uma festa, porque eu preciso emagrecer rápido. Então, isso eu acho que é o problema desses gatilhos, né? Que a gente usa de facilidade, eles acabam... E o pior é que bota tudo numa panela só, parece que é ruim, né? E a gente não leva o lado bom. É tecnologia, veja. A gente está vivendo um momento hoje, Adriano, que para você ter ideia, o consumo de álcool tem diminuído no mundo, o consumo de fast food tem diminuído no mundo, as cirurgias bariátricas, que são aquelas cirurgias que você faz para reduzir o estômago, para os pacientes, você está diminuindo. Imagine, você tirar boa parte dos pacientes que iriam fazer uma cirurgia, né, como já aconteceu, já tive alguns pacientes que engordavam para poder fazer a cirurgia. Olha que, né, em que ponto a gente chegou, né, de você precisar um paciente engordar para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Então, hoje, com essa nova, né, essa gama dessas medicações que trabalham, né, em um nível diferente, você consegue sim atuar desde obesidades mais leves até obesidades maiores. Então, você está tendo uma reestruturação social, se eu for falar assim, né? Diminuindo cirurgia, diminuindo obesidade, diabetes, e você vai negar isso apenas porque então assim, veja, a tecnologia, a medicina está salvando vidas, e eu acho fantástico isso. Agora, a gente não pode, obviamente, banalizar e utilizar isso como uma forma, né, de facilidade do final de semana, né? Então, acho que a reprogramação, né, do indivíduo, eu acho importante, e ela pode sim ser utilizada como um dos pilares, não como, né, a única coisa a ser feita. Não sei se você lembra que eu falei, a gente demanda pelo menos umas 8 semanas para a gente começar a fazer uma reprogramação do corporal. Isso não é uma coisa que é aleatória. Nosso corpo ele precisa dessa nova adequação, não é de um dia para o outro. E das coisas que, principalmente nos últimos anos, né, que as canetinhas surgiram, o Ozempic, o Egov, Mounjaro, e cada vez surgindo drogas novas, e as pessoas emagreciam demais, muito rápido. Por quê? Não é que... Teve até um termo, eu acho que ano passado, teve Ozempic Face, ficou muito famoso, o rosto, né? Sim. Aqueles rostos derretidos. Por quê? Porque... Veja, independente do Ozempic, qualquer medicação que você tome ou qualquer grau de emagrecimento que seja muito abrupto, vai consumir gordura, vai consumir músculo, vai consumir você de uma forma geral. Então, se você não tem um balanço que faça essa compensação e que você se adeque de forma lenta, seu corpo vai sofrer, ele vai pagar de uma certa forma. E uma coisa que os estudos já mostram, que a gente tem uma perda se não me engano, a cada 10 quilos você perde em torno de 7 a 9% de gordura facial. Cara, a principal coisa que essas canetas fazem é cortar a sua fome. E aí o perigo inverte, porque o perigo é não comer o suficiente. Somado a não fazer exercícios, isso pode fazer você perder musculatura, que pode ser ainda pior do que ficar com um peso maior. Sem o estímulo pelos músculos, né, da musculação, e sem a alimentação necessária, é possível que a balança caia, né, que você fique com peso menor, mas você fique com um índice de gordura corporal maior do que quando começou, mesmo pesando menos, né, a proporção entre gordura e músculo, o que, cara, é bem ruim. Eu precisava consumir uma boa quantidade de calorias e outros macronutrientes, mas com menos energia do que eu gastava. Esse déficit, a diferença entre o que você come e o que você gasta, é o que te faz emagrecer, independente da dieta. Então, de repente, isso virou algo que eu comecei a entender, a acompanhar. Virou tipo o meu videogame, assim. Eu registrava o que eu comia, primeiro no cloud, né, numa IA, depois num aplicativo chamado MyFitnessPal. E o meu Apple Watch registrava quantas calorias por dia eu gastava. Existem 2 tipos, né? Tipo a basal, que é o que o corpo precisa para o cérebro, para os órgãos internos, para manter o corpo aquecido, né? E a ativa, que é o que você faz de movimento e tal. E, cara, em tantos momentos da vida, eu fiquei viciado nos joguinhos de pedrinha, de não sei o que lá, que absolutamente não me trouxeram nada na vida. Foi uma perda de tempo enorme. E esse aí, cara, trouxe algo de bom pra mim. Me ensinava algo importante. De repente, eu comecei a entender que diesel eu colocava no meu tanque, como funcionava, quanto consumia. Não como especialista em motores, mas como usuário.
né? Tipo, coisa que eu sei aqui no meu barco e eu deveria saber comigo também. Eu sei que pode parecer loucura e hiperfoco, talvez até seja um pouco de hiperfoco, ficar catalogando, né, cada alimento que eu como e tal, mas pensa que, assim, no meu caso, eu não acho que isso é pra sempre, óbvio, ou talvez, se eu quiser, mas nesses meses, cara, eu aprendi muito quanta caloria ou mais ou menos cada alimento tem e quanto eu preciso me exercitar pra gastar aquelas calorias. E se eu quiser não ficar mais tão gordinho de novo, cara, é o que eu preciso fazer. E aí, nesses dias, eu não precisei de um cardápio específico. Eu comi coisas que eu gosto, cara. Comi carne, macarrão, várias coisas. Mas, para cada coisa muito calórica que vinha, eu tinha uma contrapartida depois. Tipo, eu ia jantar uma salada ou caminhar mais no outro dia. E aí eu fui entendendo a matemática básica disso e não entendendo, assim, e não seguindo cegamente um cardápio que alguém fez, que às vezes nem tem coisas que eu gosto, sabe? E eu não acho que talvez isso funcione pra todo mundo, nem todo mundo gosta de ficar calculando. Mas funcionou pra mim. Então, assim, eu acho que eu ganhei uma liberdade muito maior entendendo do que se eu ficasse numa dieta rígida ali, talvez eu não conseguisse muito tempo, porque eu ia sair dos trilhos e ia desanimar, assim, sabe? E eu, acabei entendendo que 7.700 calorias gastas ou consumidas equivalem a 1 quilo de gordura. E eu vi isso acontecendo num gráfico e virando perda de peso em uma taxa previsível. E eu sentia que havia um progresso contínuo, controlado, sabe? Porque, claro, o corpo vai acumulando água, né? E a balança desce, mas assim, né? Mas eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa por esses cálculos. Isso me deixou bem motivado até agora também, que eu estou numa fase já de diminuir esse déficit. Eu não quero emagrecer muito mais. Eu tinha uma noção do limite saudável de perder peso sem perder músculos, sem perder saúde. Fazendo musculação, óbvio, que eu acabei fazendo tipo 6 dias por semana. Com isso eu consegui baixar de 108 quilos que eu estava antes de tudo isso começar, 102 quando eu comecei a catalogar mesmo, e até os 89 que eu tô agora. Um pouco mais de 1 quilo por semana eu consegui baixar, só que ganhando músculo. Claro que a parte da estética é importante também, óbvio, mas eu saí da área de risco cardiológica, meu sono melhorou. Antes eu tomava baldes de café pra ficar trabalhando aqui direto. E hoje eu tomo bem menos, cara, sabe? Assim, tomo 2 xícaras, talvez 3 por dia. E hoje de manhã eu nem tomei, nem notei. E aqui, exagerando um pouco, assim, cara, em alguns momentos andando pela cidade eu me sinto um adolescente, assim, carregando 20 quilos a menos, né? Tipo, me sinto mais forte, mais ágil. Eu tenho conseguido correr 20 minutos sem parar, eu não sei quando foi a última vez que fiz isso. E levantando peso na academia que eu também não sei. Então, sei lá, dá uma perspectiva muito boa. Você não percebeu que seu dia é melhor depois de uma atividade física, uma alimentação boa? Outro dia parece que é muito mais, assim, a sensação de bem-estar que ele causa. Você tá com sua, a gente chama, né, na medicina, homeostasia. Seu corpo ele funciona de uma forma plena, né? Então ele se alimenta, né, atividade, você dorme no período, você regenera e você acorda melhor. Então isso é diminuir o estresse também, entendeu? Não é só, eu vivo uma vida, eu não tenho estresse, mas eu durmo 2 da manhã, acordo 6, e a gente vive no mundo da performance, né? Todo mundo tem que ter performance. Eu acho que a performance maior é viver bem, né? Então, nosso corpo dá toda hora de sinais pra gente. A gente às vezes não quer escutar. Então, você tá lá cansado, seu corpo tá dizendo, eu preciso descansar. O que você faz? Você vem com a jarra de café e toma aquela jarra de café e dá aquele estímulo e você acha que ali você tá fazendo, né, uma grande situação. Na verdade, você tá agredindo o seu corpo. E isso de forma contínua. Eu até brinco, eu adoro café também, mas eu sou proibido de tomar café depois de meio-dia. Por quê? Porque vai alterar meu sono à noite. E eu não quero que ele altere à noite pra eu poder no outro dia não estar bem. Sabe uma coisa, cara, que pra mim foi uma mudança nesses últimos 3 meses, assim, que eu tinha uma crença minha, assim, e acho que vem desde criança, ou coisa assim, que, grandes líderes, grandes empresários dormem pouco. E eu nem me ligo mais em grandes empresários, é uma coisa que... Mas fiquei com essa coisa, assim, que tipo, não, cara, eu tenho que dormir tarde, acordar cedo pra ser produtivo, mesmo produtivo no meu lazer, mas não sei, assim, tipo, e eu tinha essa coisa que dormir muito era perda de tempo.
sabe assim? Tipo, né, eu tinha que acordar sempre 6h40 e tal. E aí quando eu fui estudando agora, estudando assim, né, pra mim, né, eu não sou um cara que entende, né, assim, tô aprendendo, né, mas dessa coisa assim de fazer a musculação, você tem que se alimentar, você tem que comer, né, carboidrato, gordura, mas principalmente proteína, porque eu tô com uma dieta muito restrita, né, assim, e dormir, sabe? E assim, se você não dormir, não adianta, sabe, assim, tipo... E, cara, eu fiz... É uma coisa que eu achava perda de tempo e agora eu noto que não, que é importantíssimo dormir, sabe? E meu dia tem rendido muito mais, de verdade, assim, eu tomo café só de manhã, um pouquinho depois do almoço e não sinto falta mais de café, cara. E isso foi assim, ó, nos últimos 3 meses, sabe? E uma coisa interessante é a consciência, né, Adriano? A consciência do... Você contar no primeiro momento ela é complicado, porque é chato, você vai ter que fazer, né, o balanço, aquele balanço energético diário, mas quando você se acostuma a se alimentar, até, né, assim, você vai entendendo os padrões alimentares e você vai tendo uma média, você não precisa ser tão rígido. No início é importante, mas depois você vai entendendo que as quantidades e seu corpo vai respondendo. Não sei se você lembra que eu falei, a gente demanda pelo menos umas 8 semanas para a gente começar a fazer uma reprogramação do corporal. Isso não é uma coisa que é aleatória. Nosso corpo ele precisa dessa nova adequação, não é de um dia para o outro. Pela primeira vez na minha vida eu comecei a contar não só calorias, que eu também nunca tinha contado antes, mas macronutrientes. Isso muita gente vai achar chato pra caramba e absurdo, talvez. Eu também já pensei isso, mas funcionou pra mim, porque fazer isso parece um joguinho, como eu falei, e fez finalmente eu entender como funciona, sabe? Não só a caloria, mas a função de cada nutriente, e fez eu ter a liberdade de escolher o que eu vou comer, quanto, né? E poder dosar essas coisas, não ficar preso em uma dieta que às vezes não tem nada a ver comigo, com o que eu gosto. Eu, gastando umas 3.000 e poucas calorias por dia, com um déficit de 1.500 calorias, eu comi, cara, pizza, macarrão, comi várias coisas, sabe? Mas em quantidades menores, comia 2 pedaços de pizza, equilibrava depois em outro momento. Não é algo para sempre, mas eu achei excelente aprender isso e ter na cabeça, né, o valor de cada alimento nesse sentido, assim. Existem classes de nutrientes que, resumidamente, são proteínas, que servem para reparar e criar novos tecidos, tipo músculos, cabelo, unhas, as enzimas do corpo, e são principalmente encontradas em alimentos de origem animal. Mas não só, cara, há várias opções vegetarianas e veganas também. As proteínas podem ser usadas como combustível para o corpo, mas uns 30% dessa energia gasta só para quebrar elas dentro do corpo. Cada grama de proteína tem 4 calorias, mas como uns 30% dela é gasta na digestão, cada 100 calorias que você come de proteína, só 70 viram energia ou gordura, se elas não forem usadas para criar músculo ou outros tecidos do corpo. Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo, a mais direta e a mais rápida. Açúcares, amidos, são tipos de carboidrato. São essenciais para a vida saudável, mas nessa fase aí eu reduzi bastante os carboidratos para acelerar o emagrecimento, porque eu queria queimar a gordura que já estava no meu corpo como energia. E o que eu não queria perder era a musculatura, que é segurada pela proteína. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias também, só que elas são mais eficientemente quebradas pelo corpo. Se você comer 100 calorias de carboidrato, você vai usar praticamente tudo. E tem as gorduras. Sem gorduras, o corpo para também, cara. Não pode parar de comer gordura. Por exemplo, não tem como fabricar certos hormônios sem gordura. E é uma coisa essencial para você viver. Eu tinha um mínimo diário também. Não precisa muita gordura para você sobreviver, cara. Uma colher de azeite, mais um ovo, sei lá, mais o que tem em outros alimentos, um pouquinho assim, já é o que você precisa. Mas dá para comer gordura sem medo também, só você não exagerar e contar as calorias. Só que tem que tomar cuidado, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias. É de longe o mais fácil de errar. Eu gosto de gordura pra caramba, mas mais que doce, sei lá. A minha meta era comer pelo menos 165 gramas de proteína, então eu fui calibrando isso com a minha dieta e eu achei mais fácil entender esses macronutrientes e contar eles, até por causa da minha vida no barco, porque assim dá pra adaptar melhor o que eu tenho aqui também, porque, às vezes isolado, como eu tava na outra ancoragem, né, sei lá, é difícil às vezes você encontrar as coisas morando em um barco, tem que ter um estoque, às vezes falta, é legal ter essa adaptação, assim, sabe? E eu tentava comer sempre o maior número possível de comidas
naturais mesmo, comida que eu sempre comi e tal, mas comer só 1.500 calorias por dia, cara, com essa meta de proteína era muito difícil sem, sei lá, a praticidade de um whey, por exemplo, que é basicamente soro de leite concentrado. É um suplemento que não é um remédio, nada assim, é soro de leite concentrado. Proteínas nesse momento era a prioridade, mas conforme agora eu vou começar a comer um pouco mais, porque já acabou, não tô mais com mão de ar e tal, não vou aumentar mais as proteínas, porque também não adianta comer mais que isso, é o que o corpo precisa e não adianta exceder mais, sabe? Assim vai virar só energia, né? Tipo, então tô começando a comer mais carboidrato. E comer muita proteína e tal pode ser prejudicial para os rins também, em níveis muito altos, não o que eu tô comendo. A referência internacional, tanto da OMS quanto de outros órgãos dos Estados Unidos, da Europa, do mínimo necessário para você não ficar deficiente em proteína é 0,8 vezes o seu peso. Mas esse é o mínimo para você não ficar deficiente de proteínas, não o ideal. A atividade do barco ela é uma atividade que a gente demanda muito esforço, ok, mas também a gente precisa entender que não é um esforço específico, né? A gente precisa de uma cadência de atividade física, né? Então, você acabou aprendendo e vendo que é necessário, às vezes você dá uma caminhada, você fazer uma atividade física, principalmente depois de uma certa idade, a musculação, ela é fundamental, até mais que a parte aeróbica. Então você imagina assim, que um músculo, né, ele cria uma estrutura para você poder envelhecer bem, né? Então você precisa dessa estrutura para poder elevar. Se você tem uma estrutura, né, fraca, que você não consiga dar seguimento, então obviamente você vai sofrer no futuro. Tem vários estudos, vários, né, trabalhos mostrando que a musculação, principalmente depois de uma certa, né, idade, ela acaba sendo tão fundamental quanto a alimentação, né, e a questão de você ter um ritmo de vida. O que eu tive menos ajuda foi justamente nos exercícios, cara. E eu fiz academia lá no Mosqueira, na Caju, a Imperial, que eu aprendi as primeiras noções, assim, de como me exercitar. Depois fui na Chic Smart Fit lá do Shopping Aracaju, que foi massa. A Ana gostou também. Ela amou porque tinha cadeira de massagem. E eu já aproveitava para tomar banho lá, cara, o que me ajudou muito pra manter a água doce do barco, né? Tipo, foi uma semana que eu gastei bem pouca água e tal, porque a gente aproveitava pra fazer isso. E eu comecei a curtir a ir na academia, cara, algo que eu nunca gostei. Eu, na real, tenho mais prazer em fazer esportes coletivos, assim, tipo handball, vôlei, eu gostava também. Futebol não era um esporte, joguei muito sim, mas também gosto, acho divertido e tal. Tênis já joguei, que não é coletivo, mas com outras pessoas ali, tem um objetivo, assim. Mas é muito difícil de treinar essas coisas tendo cada vez um lugar diferente. Quando eu paro em um lugar que tem academia, eu vou, porque eu acho legal também pra aprender e tal, sempre eu aprendi alguma coisinha num lugar ou no outro. Mas se não tem, eu comecei a fazer exercícios no barco, cara, e com o peso do próprio corpo, que se chama calistenia. Só com o peso do próprio corpo, ou pelo menos com poucos instrumentos, né, com poucos equipamentos. No meu caso, eu tenho usado elásticos e uma fita de suspensão, que eu gostei pra caramba da fita, achei até mais legal que o elástico. Parece que é mais leve fazer exercício assim, cara, mas não necessariamente. Por exemplo, fazer 10 apoios com um braço só, cara, tenta aí pra você ver se é leve. É super difícil, cara, pior que uma barra com bastante peso às vezes. Não tem a precisão dos exercícios com peso ou máquinas, de ficar só no músculo e tal, mas por outro lado, você pode fazer em qualquer lugar e trabalha também o equilíbrio, a habilidade, pode ser muito massa. Fazendo assim, ao invés de colocar mais peso, você vai aumentando a dificuldade, mudando a inclinação do corpo, o tipo de exercício, por exemplo, o apoio, sei lá, inclinado primeiro, né, com a parte de cima do corpo mais alta, depois o apoio normal, depois você sobe os pés, agora fazendo a flexão do arqueiro, que é tipo quase com o braço só, depois com o braço só. A mesma coisa na barra, que foi uma vitória agora, cara. Eu tô conseguindo fazer barra, demorei bastante pra conseguir. Também só faço tipo umas 6, 7, mas ali no limite, mas tá massa. Eu quero aprender mais sobre os exercícios e acho que eu tenho muita coisa a melhorar nesses exercícios ainda. Eu sou só um iniciante, não sou um especialista. Pesquisei muita coisa pra falar aqui, pra não falar bobagem, né? Mas há canais bem melhores aqui na internet para você aprender sobre isso, então eu também não vou ficar aqui ensinando direto eles. Eu só quero falar que existem, né, e que é uma coisa que você pode fazer no veleiro também. E eu acho que esse tipo de exercício, tipo calistenia, eles trazem a consciência corporal, né?
você ter essa percepção, né? Não é só a questão de você fazer um exercício para hipertrofiar, nem isso, né? Você tem consciência corporal. E quando você começa esse entendimento do seu corpo, da sua máquina, né? De como ela funciona, e você começa a participar desse processo de uma forma mais consciente, fica muito mais fácil também. Eu acho que uma coisa que muita gente pode questionar é: para que tanto controle, tantos termos difíceis e medições de algo natural, né? Se eu como comida natural, por que eu vou fazer tudo isso? Bom, em primeiro lugar, eu sou super a favor de comidas naturais, até mesmo antes desse regime, sei lá. Mas o que é uma comida natural mesmo? Tipo, por exemplo, existe uma laranja natural? Não, é uma mistura de 2 cítricos diferentes que acabaram dando descendentes férteis há milhares de anos na China, talvez lá pelo ano 0, ninguém sabe a data certa. Existe um milho natural? Sim, existe o teossinto, mas eu não acho que você vai querer comer um, porque o milho foi domesticado a partir de povos lá do México há uns 9.000 anos atrás. O teossinto, de verdade, cara, é bem pequeno e espinhoso, é uma coisa muito diferente. E a gente não vive mais em uma era natural. Um caçador-coletor em uma tribo isolada talvez viva mais próximo, pelo menos, mas todos nós fazemos coisas que não são naturais o tempo inteiro. Não é natural ficar sentado o dia inteiro. Não é natural não caminhar a maior parte do dia. E eu posso fazer uma lista aqui indefinidamente de vários itens que não são naturais. Até, inclusive, falar que não é natural viver tanto tempo. Pelo menos não toda essa parte gigante da população que tem vivido até os 70 anos, sei lá. A expectativa de vida, quando o mundo era natural mesmo, não passava de 30 anos. E a gente vive com um corpo que a evolução não preparou para essa vida que a gente tem aqui. A vontade de armazenar calorias que a gente tem é muito maior do que a gente precisa, é o exemplo disso. Então, a maioria de nós precisa, sim, ter um entendimento racional e algum controle intencional na nossa alimentação e nos exercícios. A gente não pode se levar apenas pelo instinto, como os animais fazem, obedecendo cada desejo e fazendo tudo o que tem vontade. A gente perdeu isso de viver naturalmente quando a gente provou o fruto proibido ou ganhou o fogo dos deuses dado por Prometeu. Com isso, a gente ganhou a responsabilidade de escolher o nosso propósito, ganhou o livre-arbítrio. Eu usei algumas coisas tecnológicas para me ajudar, e é óbvio que não são obrigatórias, mas me ajudaram muito, eu acho que eu fiz bem. Um relógio para você contar quantas calorias você gasta por dia, eu acho que foi bem legal, né, para equilibrar a comida, saber quanto tinha que comer. Eu aprendi a monitorar meu coração nos exercícios e tornar cada treino um videogame, o que é algo que para mim funciona. Inclusive eu fiz um teste ergométrico também há pouco para ver se eu tava ok para fazer esses exercícios. E eu usei o aplicativo que eu falei para catalogar o que eu como, que é o MyFitnessPal, mas tem vários outros também. É óbvio que tem uma margem de erro, né, tanto do relógio quanto do controle de calorias. Não é assim super preciso, mas cara, foi surpreendente, assim, o peso que eu perdi com o déficit que eu calculei foi muito próximo. Eu usei bastante inteligência artificial, não para me dizer o que fazer, mas porque isso eu acho melhor, sei lá, um profissional, mas para criar gráficos e entender o que acontecia cada dia no meu peso, porque tem dias que sobe, desce, você tem que olhar a tendência, assim, mas eu olhava todos os dias e queria entender, tipo, teve um dia que eu tomei 2 cervejas, que eu dei uma furada, assim, acumulou água pra caramba, sei lá, mas depois foi embora, tipo, tinha caloria só da cerveja, né, que tava ali, sei lá, e eu achei isso bem interessante pra conversar e entender, assim. Isso me tirou bastante ansiedade e me dava a certeza de que eu tava indo no rumo certo, especialmente nos dias que a balança subia um pouco, que não tinha nada a ver com o erro da dieta, alguma coisa assim, é o corpo, né, tipo, com água, glicogênio, se equilibrando e tal. E aí, tipo, usando essa IA, eu consegui ver como meu corpo respondia a fórmulas profissionais, cara, que existem pra calcular isso e tal, e adaptar elas pro meu metabolismo. Isso foi muito legal, foi bem nerd, assim. Mas, no final, cara, tipo, o erro do que eu calculei, ou sei lá, tipo, deu 16% só. O que, super bom, porque, tipo, eu vou anotando as calorias, mas às vezes eu nem tinha uma balança, assim, eu olhava, isso aqui tem uns 100 gramas, sei lá, e botava ali no aplicativo. Então eu acho que foi bem legal. Claro que controle do peso e exercícios não são os únicos 2 temas interessantes sobre saúde para quem mora a bordo, né? Acho que a gente pode fazer outros vídeos depois. Mas a gente falou sobre mais um, que é um risco interessante para quem grande assim, para quem mora a bordo, que é a exposição ao sol.
O importante é assim, que você use o protetor solar mesmo, porque assim, o barco ele não está totalmente vedado, você tem a janela, você acaba recebendo um pouco de radiação, né? Porque o problema da luz solar, ela tem, né? A gente sempre fala UVA, UVB, né? Que ela vai causar um dano celular e outra causa outro dano celular em camadas diferentes da pele. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E principalmente a gente sabe assim que o câncer de pele é o câncer mais incidente no Brasil, certo? No Brasil, acho que é no mundo, mas assim, o câncer de pele a gente tem demais, e principalmente para quem vive, né, em ambiente, né, que não é tão protegido assim. Você está protegido, mas você se expõe muito durante o dia. Você acaba, né, indo para a parte externa do barco, acaba fazendo muita manutenção no barco, né, praias, rios. Então, assim, você acaba sofrendo. E o protetor solar é uma das formas de se proteger. Obviamente, roupas com proteção, né? Mas o protetor. Então, é importante você estar usando, mesmo você estando dentro do barco. Lembre que você vai estar recebendo luz de forma indireta também. Óbvio que não é a mesma potência de você estar recebendo diretamente. E uma das coisas que causa muito essa luz solar, essa radiação solar, ela danifica a célula, ela danifica o DNA. Então, e não vai ser de um dia para a noite, não é uma queimadura. A gente acha que protetor solar previne queimadura. A queimadura é uma foto do instante, certo? E a radiação ela vai danificando a sua célula ao longo da sua vida. Então, quanto mais tempo de exposição, mais dano celular vai tendo. E cada vez que sua célula tenta se reparar, ela pode causar erros no seu código, e esse código pode levar a um câncer, certo? Principalmente o câncer de pele, no caso, a gente vamos classificar para facilitar. Tem um câncer de pele não melanoma, que são os mais comuns, e tem um melanoma que é o sinalzinho, que é um sinal preto. Depois eu vou até mandar para você, se você quiser postar junto do vídeo, para identificar, que eu acho a coisa principal, além da proteção, é você identificar a lesão. Quando é que será que eu tenho que procurar um médico? O ideal sempre é que, se você puder, procurar um médico para avaliar. Mas depois que ocorreu essa lesão, não é porque, vamos supor, você passou 10 anos se expondo ao sol, nunca usou protetor solar. Os últimos 5 anos você se expõe com proteção. Ah, mas eu uso protetor e eu não tive uma lesão mesmo assim. Não. E os 10 anos anteriores que teve esse dano celular? Então, lembre que é para um futuro. Mesmo que você use protetor hoje, você vai ter esse dano. E esse dano ele pode levar, em casos, né, a gente falando assim, ele vai destruir colágeno das fibras, elastina, colágeno, isso vai dar ruga. Ele danifica a célula, que pode gerar um câncer de pele, que o mais comum é o carcinoma basocelular, que é uma feridazinha que não cicatriza, é uma lesãozinha que parece uma pérola brilhante com os vasinhos, certo? Esse tipo de lesão, esse tipo de câncer, ele é muito, muito, muito incidente. Então, boa parte da população tem, e a gente tem que ter cuidado. Essa lesão ela é maligna, mas ela não tem aquele caráter de dar metástase. Então, geralmente, um diagnóstico rápido, um autoexame, você descobrir uma lesão, procurar um profissional, fazer logo essa biópsia, retirar essa lesão, já vai lhe curar. E em alguns casos tem o melanoma, que são aqueles sinaizinhos pretos que podem, e aí tem umas características. Quando buscar isso, eu vou lhe mandar uma tabelinha que seria interessante a gente ver isso, que pudesse alertar você para buscar. Porque o melanoma, às vezes, ela é das células que produzem o pigmento da pele. Com o tempo, e é bem interessante, que o sol danifica o DNA. Uma forma do seu corpo se proteger é esse melanócito, que é essa célula que produz o pigmento da pele, ele tem uma hiperreação, e ele causa uma mancha. E, às vezes, essa descodificação do DNA pode causar um câncer e virar um melanoma. O problema do melanoma é que, às vezes, é uma lesão pequena e ele tem disseminação, né, pelo sangue e acaba lhe dando metástase. Então, você tem uma lesão pequena e você já aparece com metástase. A incidência é baixa, em torno de 5%, mas ele é o que mais é agressivo. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, qual seria um bom sinal? É que quem, né, se expõe muito ao sol, tudo, tenha noção e conhecimento desses tipos de lesão, e saber o momento de buscar. Tem lesão suspeita?
procura logo. E hoje em dia, Adriano, com essa facilidade, né, das inteligências artificiais, tudo, tem até aplicativo que você fotografa e ele diz se você tem um padrão. Não é que vai dar o diagnóstico e fechar o diagnóstico, mas ele pode lhe orientar. Hoje, consultas online, né, com dermatologistas, cirurgiões plásticos. Então, eu acho bem interessante a gente ter essa consciência, né? Quando a gente está falando de consciência corporal, né? É consciência da prevenção, né? Então, a prevenção, ela vai fazer com que você se autodiagnostique, né? Que a gente consegue fazer esse rastreamento ser indicado. Então, é importantíssimo o uso do protetor solar. Essa aqui é a história de uma virada na minha vida e um aprendizado que não está completo e nem sei se um dia vai estar. O que eu estou fazendo não é um grande feito, né, na história da saúde, sei lá. É uma mudança de atitude minha em relação à vida, tanto quanto morar a bordo. Mas tem o potencial de fazer você morar por mais tempo e com mais qualidade também. Eu vou confessar algo para vocês. Quando eu fiz o episódio 410, que foi mais ou menos nessa época que eu resolvi começar tudo isso, era quando eu estava pensando sobre envelhecer, sabe? E eu tinha na cabeça um certo sentimento de que as coisas só pioram nesse sentido, depois que você atinge uma idade. Mas depois de só alguns meses, cara, eu pude notar que fazendo caminhadas, eu caminhava com uma sensação próxima de quando eu era muito mais novo. E de repente eu estava levantando pesos que eu não sei se algum dia na vida eu levantei, mesmo tendo 47 anos. Então eu tô na expectativa de que meus exames, que vão sair agora essa semana, voltem, sei lá, cara, o melhor resultado em décadas. Tomara, não sei se vai acontecer. Mas eu não tenho dúvida que eu tô chegando num momento fisicamente melhor do que eu tava antes. Em alguns aspectos, melhor do que eu jamais tive. E essa é uma sensação muito boa. Existe a parte estética, claro, e eu trabalho com imagem, né? Assim, apesar do meu canal não ter um foco muito nisso, mas não sei até que ponto faz diferença, sei lá, mas o que eu achei legal é essa sensação de melhorar, de que as coisas melhoram com o corpo também, mesmo se você envelhecer um pouco mais. Isso, cara, é muito legal. Às vezes eu me sinto adolescente caminhando na rua e eu me olho no espelho, é óbvio que eu noto que não sou, mas pelo menos ter uma parte dessa sensação é algo muito legal na vida, de que as coisas melhoram também, não só pioram conforme você envelhece. Eu tenho corrido na esteira e olhado pro meu relógio controlando a pulsação com o jeito que eu corro, com o movimento, e isso deu uma intimidade com o meu corpo que eu tenho gostado muito de sentir. É algo que infelizmente boa parte dos velejadores, ou mesmo não velejadores, não cuida. O nosso corpo é infinitamente mais complexo do que qualquer barco. E felizmente o corpo já se mantém e se defende e se repara sozinho, já faz boa parte da manutenção que a gente precisa fazer em um veleiro. Porque um veleiro não tem sistema imunológico, não tem reparação de tecidos. A gente precisa só entender o nosso corpo e tratar ele bem. O problema é que a gente consegue ser muito mais racional e cuidadoso com os nossos barcos do que conosco, na maioria das vezes. Mas eu estou muito confiante que esse é um caminho importante para quem quer velejar por muito mais tempo, com autonomia e com qualidade. Porque eu acho que assim, a gente melhorou a medicina de um lado, mas também a nossa vida virou muito mais estressante. Eu acho que um dos motivos do barco é você tentar diminuir esse estresse. E o estresse, as pessoas imaginam que o estresse é só tá infeliz ou tá, né? Não, o estresse às vezes você tá lá num trabalho que esgota, mesmo que você goste desse trabalho, mas ele vai lhe esgotando, você vai criando sempre, né, mecanismos de defesa, e você tá ali e você tá ansioso, aí vem a ansiedade. A gente vive hoje numa pandemia, né, que está melhorando, a pandemia da obesidade, que está atrelada à ansiedade, né? As pessoas acabam se alimentando mais, comendo mais para poder compensar. Então, eu acho que quando você pergunta, foi pro barco tá mais jovem, é exatamente isso. Eu acho que o barco é como se fosse um portal. Você entrou nessa vida, você começa a ressignificar, e vão ter vários termos que a gente vai usar, né? Ressignificar, se autoconhecer. A filosofia fala muito disso, né? Da gente tentar, né, ter consciência, né, de tudo. Então, assim, eu acho que essa diminuição dessa carga de estresse, essa percepção, realmente não tenha dúvida. Eu sou um deles que fui buscar também na vela um sonho antigo, mas um lugar que a gente se sinta mais em paz e controla mais o estresse também.
O episódio saiu um pouco hoje do tema do canal, espero que vocês gostem, mas é o que passava bastante na minha cabeça nesses últimos meses e eu precisava falar porque eu acho que é algo que é importante também para ver da porta. Até o próximo domingo. Eu mergulho muito do Hashtag Salsa, é um projeto voltado a quem assiste, é você que está me ouvindo agora. Isso parece óbvio, deveria ser sempre assim, né? Mas não é. É caro fazer um canal como Hashtag Sal, precisa ser a única coisa que eu faço na vida e ter o trabalho de outras pessoas também. É normal em projetos assim que interesses comerciais acabem tendo uma grande influência no conteúdo, o que não tem nada de errado, óbvio, mas é um conteúdo bastante diferente. Eu consigo ter uma independência editorial enorme aqui no Hashtag Sal, porque o canal é majoritariamente mantido por quem assiste através do site Apoia-se, que eu já uso há mais de 10 anos e é super confiável. Se você curte o Hashtag Sal, aponta a câmera do celular para esse QR Code aqui na tela ou procura o link lá na descrição e deixa um café para mim. Qualquer quantia ajuda muito a manter o Hashtag Sal e você ainda faz parte do nosso grupo de apoiadores onde você tem o contato direto comigo.